Olá, nesse vídeo a gente vai fazer um exercício de montagem de equação manométrica. Tá? Aqui a gente tem um manômetro diferencial, então com um tubo em U fechado nas duas extremidades, né? Ou seja, com dois reservatórios, e nesse sistema eu tenho três líquidos diferentes. Aqui o líquido superior à esquerda é água, é o fluido A, é água. Aqui embaixo eu tenho o mercúrio, que seria o fluido manométrico, mais denso, e por isso vai ficar aqui, nessa posição. E o fluido B é óleo. Eu tenho como dado os pesos específicos desses três líquidos em unidades do SI. As alturas que aparecem aqui no enunciado são dadas em centímetros. Tá? E o que a gente tem que determinar nesse problema é a diferença de pressão entre os reservatórios A e B. Okay? Então, o que a gente deve fazer para determinar essa diferença de pressão entre os reservatórios? Bom, a equação manométrica permite com que eu relacione as pressões dos reservatórios e as pressões das colunas de líquido que aí aparecem. Então, o que eu vou ter que fazer é encontrar a equação manométrica para esse meu manômetro diferencial. A gente pode usar qualquer um dos três métodos que eu mostrei anteriormente. Então, nós poderíamos definir aqui dois pontos na base do manômetro, então ponto X e ponto Y. A pressão desses pontos é a mesma, então basta montar a equação para os pontos em separado e depois igualar. A escolha dos pontos poderia ter sido feita aqui um pouco acima da base, mas ainda garantindo que eu estou na mesma lâmina do mesmo líquido nos dois ramos. Ou poderia usar o esquema do circuito. Tá? Qualquer um dos métodos vai te levar à mesma equação manométrica, como a gente viu lá no vídeo anterior. Eu vou fazer pelo método, um dos métodos tradicionais, que é escolher esses dois pontos, fazer separadamente a equação para a pressão dos dois e depois '. Então, eu vou partir aqui dos pontos x' e y'. Então, eu sei que a pressão em x' é igual à pressão em y'. Ok? Qual é a equação da pressão no ponto x'? Quem é Px'? Bom, acima do ponto x' eu tenho uma coluna de mercúrio com altura H2, então é o gama do mercúrio vezes H2. Tenho uma coluna de água com altura H1, então é mais o gama da água vezes H1. E tenho ainda o reservatório A, então mais a pressão no reservatório A. Ok? Fazendo a mesma coisa para o lado direito, né, para o ramo direito ali, ou seja, montando a equação da pressão em y', desculpe, acima de y' eu tenho uma coluna de óleo com altura H3, então é o gama do óleo vezes H3 e só o reservatório B, não tem mais coluna de líquido algum, então mais PB. Montei as equações, eu vou igualar. Tá? Então, igualando, eu vou ficar com gama do mercúrio vezes H2 mais gama da água vezes H1 mais PA, tá? É o lado esquerdo, x', igual a gama do óleo vezes H3 mais PB. Então, a princípio, essa já é a equação manométrica. O que eu vou fazer agora é isolar as variáveis que o problema pede. A partir daqui também, vocês, se quiserem, já podem substituir os valores numéricos do que é dado. Não há problema algum. Tá? Você pode fazer isso antes ou depois. O resultado final tem que ser o mesmo. Tá? Fica a escolha de vocês. Eu vou isolar, como eu fiz na teoria, primeiro o que o problema pede, e depois eu substituo os valores numéricos. Então, a esquerda da igualdade tem que ficar PA menos PB. Então, fica PA, que já está à esquerda, e o PB, que vai passar à esquerda negativo. O termo relacionado à coluna de óleo já está do lado direito, então não vou mexer nele. Vai ser o gama do óleo vezes H3.
E aí os termos de coluna de água e coluna de mercúrio vão passar para o lado direito com um sinal trocado. Então vai ficar menos gama do mercúrio vezes H2, menos o gama da água, vezes H1. Tá? Posso a partir daqui já, né, agora não tem como mais, né, eu preciso atribuir os valores numéricos. Vou substituir sem as unidades, mas me certificando que tudo esteja no SI. Como eu disse antes, os pesos específicos já estão no SI, basta eu converter as alturas. Então, primeiro com relação ao óleo. O peso específico do óleo, 8.000, que vai multiplicar a altura H3, que é 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Menos 136.000, que é o peso específico do mercúrio, vezes 100 centímetros, ou seja, 1 metro de altura. E, por último, o termo relacionado à coluna de água, então vai ficar menos 10.000, que é o peso específico da água, que multiplica o H1, que é de 25 centímetros ou 0,25 metros. Então, portanto, né, o PA menos PB vai ser igual a 8.000 vezes 0,8 é 6.400. 136.000 vezes 1 é 136.000. E 10.000 vezes 0,25 dá 2.500. Né? Agrupando todos esses termos, eu tenho 6.400 menos 136.000 menos 2.500. Dá menos 132.100 Pascal. Né? Portanto, PA menos PB é menos 132.100 Pascal. Tá? Só para conferir, esse é um exercício lá da segunda lista que eu postei no site, ele coloca em kPa. Tá? Se a gente poderia ainda colocar isso aqui como, só para ficar igual ao gabarito, menos 132,1 kPa, quilopascal. Tá? Então esse é um exemplo de um problema que exige da gente a montagem de uma equação manométrica, só que com valores numéricos para todos. Observem, né, que o problema nos pediu a diferença de pressão entre os reservatórios. Eu cheguei num resultado negativo. Eu também consigo tirar disso alguma informação. Né? Menos significa que a pressão em A é menor do que a pressão em B. Então, para essa minha configuração, eu já sei que a pressão em B é maior do que a pressão em A. Tá? Mas, com as informações que eu tenho, eu não consigo determinar quem é PA e quem é PB, separadamente. Eu apenas consigo determinar a diferença de pressão entre os reservatórios. Okay? Pode ficar como um estudo adicional, vocês refazerem esse problema utilizando alguma das outras metodologias que eu passei. Tá? O resultado final, obviamente, tem que ser o mesmo. Aí, durante a aula, nós fazemos juntos mais alguns problemas desse tipo. Ok? Então é isso. Até mais.